Olá, muito boa noite, amigos e amigas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e a todos que nos acompanham aqui pelas redes do CERJ. Aqui quem fala é Felipe Mascarenhas. É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhando, participando junto com os amigos e amigas e podendo falar, como sempre, um pouquinho do Evangelho do nosso amigo e mestre de todas as horas, Jesus, e da doutrina espírita. Meus amigos, quero desde já convidá-los a curtir o vídeo, compartilhar as redes do CELD, para que outras pessoas também possam se aproximar, conhecer o Espiritismo, conhecer o CERJ e assim poder participar conosco das luzes que a doutrina espírita nos oferece. Meus queridos, desde já quero compartilhar com os corações de vocês o tema da nossa palestra de hoje, dessa exposição, que colocamos como ser luz. E para isso, vou trazer também a nossa página de abertura sobre esse ponto do Evangelho. Mas antes quero convidá-los a unirmos os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto, unindo aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade desse encontro, a possibilidade de estarmos encarnados nessa hora na Terra, de juntos podermos partilhar desse instante da humanidade, desse instante em que todos os seres que fazem a sua evolução na Terra aqui nos entrelaçamos e possamos juntos estar em sintonia com Deus, com os nossos mentores e seguir os passos do amigo e mestre Jesus. Ampara-nos as reflexões dessa noite, envolve os nossos lares em vibrações de paz e esperança. Permaneça conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, separei aqui para conversarmos nessa noite um pequeno trecho do Evangelho que origina o título da nossa reflexão, é o trecho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesus sendo um poeta divino, o poeta peregrino das estrelas, falando à humanidade naquele sermão da montanha, traçando para todos nós um roteiro luminoso de evolução espiritual, um convite a empreendermos a nossa ascensão espiritual, como se nós estivéssemos sendo convidados mesmo a subir aquele monte na direção do nosso mestre, na direção dos cimos da jornada espiritual. Jesus, então, ali, naquela hora, com vista para o mar da Galileia, em que aquela multidão se reunia, como se fosse um foco de luz a irradiar pelos séculos e séculos, ele profere as palavras inesquecíveis: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio da mesa do alqueire, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esses versículos de Mateus são de uma beleza, de uma espiritualidade que tem atravessado os séculos e séculos. Mas, meus amigos, eu queria convidá-los hoje a nós refletirmos em torno deste ponto. Vós sois a luz do mundo. E pensarmos juntos o que é ser esta luz que Jesus nos convida a ser, nos propõe a sermos, que Ele afirma que nós somos. Com muita frequência, nós não falamos, um espírito de luz, pedimos ajuda aos espíritos de luz, não é? O que é que nós estamos querendo dizer quando falamos isso? O que é que eu entendo quando falo, um espírito de luz? Meus amigos, propondo aqui uma das nuances possíveis de se compreender essa passagem, sabendo que o Evangelho tem as suas faces, as suas formas de olhar, e com as luzes da doutrina espírita podemos ainda adentrar um pouco mais e depreender e degustar prismas da sua lição. Então propomos hoje esse prisma que vamos aqui compartilhar. Quando penso nessa passagem, eu gosto muito de me recordar, gosto muito de fazer o exercício de procurar trazer as lições do Evangelho para as nossas situações cotidianas, para a nossa experiência do dia a dia. Então, quando eu leio essa passagem, é muito frequente, sempre acabo me lembrando de algumas situações, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde eu morei, quase a minha vida toda, estou aqui no Rio de Janeiro há pouco mais de 2 anos, mas lá no Rio Grande do Sul, eu ia muito a uma cidade chamada Torres, que é na divisa do estado com Santa Catarina. É no litoral norte do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Ia muito lá também para exposições doutrinárias, com muitos amigos do movimento espírita na cidade, uma cidade encantadora, muito agradável. E em Torres, na beira do mar, há um morro. A única praia do litoral do Rio Grande do Sul que tem morro na beira da praia é Torres. E tem um morro, e nesse morro tem um farol. Então, muitas vezes, eu ia para lá antes das exposições doutrinárias, chegava um pouquinho mais cedo, no final do dia, via o pôr do sol lá de cima, e ficava, às vezes, ali aguardando o momento para ir ao centro espírita para a exposição. E ficava refletindo muito em torno daquele farol, do simbolismo daquele farol sobre a montanha, sobre o monte ali, aquele morro, onde era possível ver ao longe, onde era possível contemplar a praia distante, lá mais adiante a praia da Guarita, e olhando para o outro lado, para o lado em direção ao norte, era possível ver no horizonte, um pouco adiante, o rio Mampituba, que é o rio que corta ali, exatamente na divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Era possível ver adiante, e olhando na direção para as costas, no caso, se eu estivesse de frente para o mar, olhando para as minhas costas, virando de costas para o mar e olhando na outra direção, era possível ver a cadeia de montanhas, uma muralha assim, de montanhas no horizonte, ao longe, que é, ao longe, o Parque Nacional dos Aparados da Serra, onde ficam os cânions do Itaimbezinho, Fortaleza, e mais adiante da cidade aí já catarinense, de Praia Grande, por exemplo, uma região de natureza exuberante, belíssima. A visão do alto daquele morro, ela se estende e alcança muito ao longe.
ali de cima, é possível depreender com mais abrangência toda a região. É possível enxergar pessoas se movendo na praia, os carros se transitando, as pessoas circulando na região urbana da cidade, os prédios. É possível ver o mar à frente, alguns navios passando, alguns barcos, algumas pessoas, quando é dia, né, estão no mar. Então é possível ter uma visão mais completa. E ali daquele local onde é possível ser visto e ver, o farol irradia a sua luz. E qual é a principal função do farol? Qual é o sentido de ser de um farol? Amigos e amigas, o farol, ali acima daquele morro, estende a sua luz nos dias em que a noite se faz mais densa, em que a noite pode confundir os navegantes que fazem a sua trajetória, que empreendem a sua jornada mar adentro. O farol ilumina, o farol orienta, o farol é como um guia, é como uma condução, é como um alerta também, mas é especialmente uma forma de nós vermos e sabermos um caminho a seguir. Portanto, o farol, que é feito de, pelo menos aqueles que eu pesquisei, o farol é feito de espelhos, uma luz que através dos espelhos é refletida, ganha em potência e alcança lugares mais à frente. Lugares distantes, sendo como guia. E aí, meus amigos, pensando em toda essa analogia, mas se nós não quisermos pensar na cidade de Torres, podemos transferir a nossa experiência para o litoral do Rio de Janeiro, por exemplo, para o litoral do estado. Podemos pensar, eu gosto sempre de pensar muito na figura, na imagem do Cristo Redentor à noite iluminado. Já falei isso aqui outras vezes, né, quando estive aqui com os amigos e amigas do CERJ. A imagem do Cristo Redentor iluminado à noite é de uma simbologia emocionante, muito impressionante. Mas imaginemos os faróis no alto, né, dos montes a iluminar aqueles navegantes. Meus amigos e amigas, o farol geralmente é dotado de uma fonte emissora de luz, a sua lâmpada, e espelhos refletores, como dissemos, porque assim o alcance se torna mais ampliado. E assim, meus amigos e amigas, procuramos, assim como Jesus procurava fazer, ao comparar suas lições com as lições da natureza, ou como Leon Denis fazia, ao viver as suas experiências em a natureza e buscar nelas metáforas para a nossa vida, metáforas para a nossa jornada de ascensão espiritual. Eu queria aqui, pensando nessa imagem do farol lá de Torres, ou pensando na imagem do Cristo Redentor iluminado à noite, pensar nesta música. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, aquela música Tim e Vanessa, que começa com estes versos: uma grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna no horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Meus amigos e amigas,
Bem sabemos que atravessamos períodos de transição planetária. Há tanto tempo temos falado sobre isso. Há tanto tempo temos falado que atravessamos e atravessaríamos períodos muito desafiadores para a humanidade. No âmbito coletivo e no âmbito individual, cada um de nós, nos seus desafios, nas suas lutas diárias, nos seus processos reencarnatórios em que cada qual de nós traz a sua bagagem, os seus planejamentos reencarnatórios, as suas necessidades de reencontros, de reparações, de expiações, de regeneração dos nossos passos, reencontrando antigos desafetos, antigos afetos, atuais desafetos e atuais afetos. E nessa grande caminhada, procurando transformar o nosso mundo interior, trabalhar os nossos sentimentos a fim de que empreendamos essa jornada de maneira mais segura e cumprindo as tarefas que nos cabem, cada um de nós, em nossa trajetória. Atravessamos, portanto, períodos bastante desafiadores. Nós atravessamos, nos últimos anos, uma pandemia que exigiu de todos nós muita fé, muita disciplina, muita esperança, muitas mudanças, muita capacidade de adaptação às novas realidades. Foram desafios que cada um de nós vivenciou, muitos de nós nos despedimos de corações queridos que voltaram ao mundo espiritual em razão destes tempos desafiadores. E não bastassem esses desafios, nós vemos, por exemplo, guerras que continuam assolando a humanidade, escaladas militares, escaladas de conflitos que nos preocupam. Vemos a crise climática que se acentua no país e que se expande no mundo inteiro. Nós vemos eventos climáticos cada vez mais extremos. E vemos também um período de turbulências, de grandes desafios para a sociedade brasileira. Nesse país que nos acolhe a reencarnação. Multiplicam-se aqui muitas situações aflitivas. E em meio a tudo isso, somos bombardeados constantemente com muitas notícias tristes, com notícias falsas, com muitas divulgações odiosas. E em meio a tudo isso, nós poderemos, e não será estranho se assim sentirmos, que estamos imersos, mergulhados em densas sombras. Que o período que atravessamos é como se fora sem saída. Mas, amigos e amigas, volto aí à metáfora do farol. E voltamo-nos, todos nós, na direção do monte do sermão do Cristo. Nestas horas, nestes tempos desafiadores em que as sombras parecem envolver-nos, por isso lembrei da canção de Tim e Vanessa, uma grande noite abate a terra, que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Porque se os tempos são desafiadores, se parécemos que trevas densas abraçam o mundo, recordemos o chamado do Cristo. Recordemos que se estamos reencarnados nesta hora, cabe-nos uma parte nesse momento.
cabe-nos uma atuação, uma colaboração, se nos dizemos, se abraçamos a proposta do Cristo, se reconhecemos e abraçamos a proposta da doutrina espírita. É preciso, amigos e amigas, que ouçamos o apelo do Cristo. Vós sois a luz do mundo. E aí, é importante que nós recordemos que as palavras de Jesus, as palavras do Cristo, são palavras de vida eterna. Pelas palavras do Mestre, somos apresentados e convidados a participar da sinfonia do amor nesse poema. O poema do Evangelho, declamado na Galileia distante, se irradia a nós hoje. Se irradia e alcança os nossos corações. Diz o benfeitor Emmanuel, ao comentar estes versículos, Emmanuel vai dizer: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que as criaturas humanas se edifiquem no exemplo do Senhor. Olhem para aquele monte, naquele momento, e se edifiquem no exemplo do Cristo. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. Meus amigos e amigas, a criatura que toma a decisão de seguir os passos do Cristo precisa também ter em mente que, conforme realiza a sua transformação espiritual, conforme se dispõe a caminhar e modificar-se, vai também tornando-se cada vez mais foco de luminosidade. Vai cada vez mais sendo observada. Como dizia o apóstolo Paulo, que temos uma nuvem de testemunhas, ora, se observam-nos e sintonizam conosco os espíritos desencarnados, também induzimos atitudes, ideias, exemplos através de como nos conduzimos na vida. Ora, quando nós olhamos para figuras que nós admiramos, quando nós olhamos, por exemplo, para figuras como o próprio Emmanuel, quando nós lemos, por exemplo, os romances históricos de Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier, Renúncia, nós olhamos e admiramos Alcino. Quando nós lemos Paulo e Estevão, olhamos e admiramos Paulo, Estevão, Pedro, João, Áquila, Prisca. Quando nós olhamos para 50 anos depois e admiramos Célia, no Ave Cristo admiramos Quinto Varro e tantos outros, Simeão, no Há 2000 anos, e nós admiramos, é porque estas criaturas, em vivendo profundamente a mensagem de Jesus, tornaram-se luzes, tornaram-se em meio às noites da terra, em meio às situações em que as nuvens impediam muitas vezes a visão das estrelas para que o navegador pudesse se conduzir, o farol é uma luz. O farol no alto do morro é visto e conduz. Assim, Emmanuel diz, Jesus, quando sobe ao monte e propõe vós sois a luz do mundo, ele convida
vocês precisam também espalhar a luz. Assim como o farol que da sua lâmpada, através dos espelhos, reflete a luz que se irradia, a criatura humana é também um espelho que pode refletir a luz divina. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. E fala que nós precisamos, para onde nós voltamos o nosso espelho, nós captamos a luz e refletimos. Então, portanto, é preciso que voltemos a nossa mente na direção do alto, a fim de que captemos a luz do alto para irradiá-la, repletar-nos dela e irradiá-la à nossa volta. Como fazemos isso, meus amigos? Como fazemos isso? Eis a grande tarefa nossa de realizarmos a limpeza desse espelho. Tornar esse espelho bastante limpinho, para que ele não esteja opaco, sujo, a fim de que o reflexo não saia distorcido, não saia equivocado, ou sequer se irradie. Ou seja, é preciso que façamos uma jornada de autoconhecimento, de olhar para as nossas sombras, para as nossas más inclinações, utilizando a expressão do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, olhar aquelas nossas tendências que nós observamos e sabemos, isso aqui eu preciso mudar. Esse meu egoísmo não está legal. Esse meu ciúme. Essa inveja que eu tenho aqui. Eita, esse desejo de vingança. Essa raiva que eu sinto do outro. Ou essa necessidade de devolver na mesma moeda. Ou esse ódio que às vezes eu sinto do outro. Olhemos para tudo isso com coragem, a fim de que estejamos dispostos a, percebendo isso, realizar um processo de transformação, para que a luz que nós podemos refletir em nós, refletir na vida, não seja distorcida. Quantos de nós, meus amigos, muitas vezes decidimos abraçar a proposta do Cristo, mas assim o fizemos meramente da boca para fora. Fizemos apenas em aparências, dizendo ser cristãos, mas refletindo uma ideia completamente distorcida do que seja o Evangelho. Por exemplo, abraçamos a proposta, dizemos, eu sou cristão, mas o que eu reflito para o mundo é uma atitude extremamente, por exemplo, de odiar os outros, de difundir uma cultura do ódio. Por exemplo, quando eu divulgo notícias falsas, quando eu compartilho uma notícia, por exemplo, que ataque a honra de outras pessoas, sem checar se aquela informação é verdadeira. Ou como, por exemplo, quando muitas vezes, por incrível que pareça, amigos e amigas, nós dizemos que somos cristãos, mas a pessoa acalenta o desejo de aniquilar a vida do outro. Ora, há um conflito. É claro que não conseguimos, de pronto, realizar todas as propostas que o Evangelho traz para a nossa vida. Mas é preciso que nós nos esforcemos para viver a nossa vida com coerência. Coerência com o que propõe o Evangelho, com o que propõe a doutrina espírita, se nós já nos dispomos, a fim de que sejamos efetivamente uma luz, a fim de que aquilo que nós
influenciamos no outro, a fim de que aquilo que nós induzimos seja positivo, seja algo elevado. Então, nós vemos na literatura espírita, por exemplo, diversos relatos de casos em que a divulgação do evangelho acontece como? Pela forma como a criatura vive. Não por uma pregação com as palavras, mas pela forma como a criatura se conduz na vida. Quando é nesse momento que os atos, que a ação da criatura dá testemunho do versículo do evangelho. Nessa hora, obsessões se dissolvem. Vejamos, por exemplo, nas obras de André Luiz, o livro Libertação, por exemplo, em que um processo obsessivo terrível de dezenas e dezenas de espíritos, num processo de obsessão coordenados por mentes inteligentes e poderosas, voltadas para a ação no mal, esse processo obsessivo que se dissolve porque alguns espíritos decidiram viver intensamente o evangelho. E sem muitas palavras, mas com ações, com práticas de vivência, de auxílio, de trabalho no bem, dissolveram aqueles processos obsessivos. Então, quando a criatura decide viver o evangelho, obsessões se dissolvem. Ódios podem se transformar em laços de afeto. Noites escuras encontram pontos luminosos a clarear o caminho. Meus amigos, propõe o benfeitor Emmanuel, ainda comentando estes versículos, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível, porque quando a criatura constrói essa subida, constrói isso em si, isso é imperecível. Essa construção não se deteriora mais. Isso é incorporado aos patrimônios espirituais da criatura. Então, essa subida, a fim de transformarmos em faróis, e não falo aqui numa condição em que a gente vá se achar, né? Nossa, olha como eu sou um espírito de luz. Bom, meu amigo, se a gente começar a pensar assim, já tem algo que está errado. Já tem algo que não foi pelo caminho bem adequado. Que aí é uma das principais chagas da humanidade, o orgulho. O orgulho e o egoísmo. As principais chagas. Então é preciso entender que não é nada demais refletirmos essa luz. Esse processo de transformação espiritual é o caminho da nossa felicidade. É uma jornada em que nós vamos nos aproximando cada vez mais daquilo que é o sentido da nossa existência, que é o sentido. E quando nós vamos encontrando esse sentido, vamos nos sentindo cada vez mais em sintonia, cada vez mais... Sabe quando temos aquela sensação, eu estou exatamente no lugar certo, onde eu queria estar. Não sinto aquela sensação de inadequação, algo está faltando. Não há aquela sensação de vazio, há uma sensação de preenchimento. Não de euforia, mas de alegria. Há uma diferença. A euforia que
que é intensa e passa. E a alegria também, né, que muitas vezes vem, mas uma felicidade que vai se construindo naquela criatura que sente a necessidade de se dispor a ser um colaborador nessa grande obra da criação. Então, meus amigos, vai dizer o benfeitor Emmanuel, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, ele precisa se elevar ao monte da exemplificação. Em todos os tempos, o cristão é chamado a assumir a responsabilidade de transmitir ao mundo a luz de uma vida baseada no amor ao próximo, no amor a si mesmo e ao próximo. De irradiar ao mundo uma vida com base no paradigma do perdão. Uma vida que se expresse, que se manifeste solidária. Numa vida que se manifeste com fraternidade, com compaixão, na certeza, demonstrando na sua forma de viver, ainda que sim vá atravessar períodos angustiosos, períodos de lágrimas, de dores e de desafios, mas ainda assim prossegue com esperança, prossegue confiante, porque sabe que esta é apenas uma passagem, que esta vida, que esta reencarnação é apenas uma das várias que já tivemos, das várias que teremos. Este é apenas um dos mundos que já habitamos e que ainda iremos habitar. É maravilhoso, é belo, tem as suas dores e as suas lutas, mas nos proporciona, na etapa que estamos, a nossa trajetória evolutiva. E o cristão, o espírita, precisa sempre recordar-se que é quando a noite se faz mais densa, por exemplo, pelos tormentos das paixões desvairadas, pelo consumismo degradante, pelo vazio existencial, quando a noite se faz mais densa pela cultura do ódio e da intolerância que se espalha, pelo parto doloroso da transição planetária. Nessa hora, o cristão, o espírita, é chamado a consumir-se. Ora, como assim, filho, consumir-se? Estou usando uma expressão que Emmanuel utiliza. Consumir-se para ser verdadeira candeia viva. Ah, filho, quer dizer, vai morrer? Calma, meus amigos. Não, não. Os tempos são outros. Ou, se nós pudermos lembrar lá do farol, sermos espelhos. E aí eu trago aqui mais uma referência de Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 167. Aliás, página 167, na edição que eu estou consultando aqui, que é de 2015. Ele diz: quando o Cristo designou aos seus discípulos como luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. É, meus amigos, responsabilidade. A missão da luz, qual é a missão da luz? Ora, qual é? A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Há que se consumir um combustível para que a luz se irradie, se faça. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A chama da candeia, que Jesus utiliza na expressão da sua fala, da candeia, que naquele tempo era utilizada
com óleo, então o óleo se consumia, e enquanto o óleo era consumido, a luz se fazia, a lâmpada se fazia, ele diz, a chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica que estamos aqui utilizando consome a força da usina, seja da usina eólica, da usina hidrelétrica, das outras formas de geração de eletricidade, há uma energia sendo consumida para que possamos aqui estar transmitindo essa exposição, a luz esteja aqui iluminando, clareando, eu consiga estar lendo alguns comentários do benfeitor Emmanuel, e para que possamos estar nos vendo. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Então, a luz, a claridade, seja do sol, seja de uma vela, seja de uma lâmpada, seja de um espelho refletor, ela é reconforto e alegria, segurança e discernimento. É possível ver, é possível perceber, é possível ser envolvido por ela. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, tem alguém aí, amigos e amigas, tem alguém aí, companheiros e companheiras do CERJ, amigos que estão nos acompanhando, interessado em acompanhar o Cristo? Então diz Emmanuel, se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Meus amigos, é preciso então que façamos brilhar a nossa luz. É preciso que tenhamos claro que sim, abraçar a proposta do Espiritismo, que é a do cristianismo, é uma responsabilidade. Não nos tornará especiais, não nos tornará melhores do que os outros, mas nos tornará responsáveis por ser um pouco mais amorosos, um pouco mais compreensivos, tolerantes, fraternos, solidários. Um pouquinho mais a cada dia, esforçando-nos por essa transformação, passo a passo. Mas é um convite constante do Cristo, constante. Ele ainda... E aí, eu tinha separado aqui também um trechinho em que Leon Denis vai dizer, porque pensava eu aqui, o quanto a fala de Jesus no Sermão do Monte é poética, é uma poesia. Ora, se falamos de poemas, de poesia, diz Leon Denis, lá no livro O Grande Enigma, ele diz, a poesia mais verdadeira é feita da ressonância íntima, da sinfonia eterna e do acordo de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. De nossos pensamentos, de nossos sentimentos e de nossos atos, com a pauta de nosso destino. Sabe o que o Leon Denis está dizendo aqui? Aquilo que eu estava falando um pouquinho antes. Quando nós vamos entrando e vamos começando a sentir, compreender o sentido da vida, adentrando nas fileiras do Cristo, adentrando nas fileiras dos benfeitores espirituais, passando a ser colaboradores de Deus na tarefa
do mundo, na tarefa que nos cabe a cada qual, nós vamos adequando a nossa vibração íntima com os propósitos da vida. Quando isso acontece, quando o nosso pensamento começa a entrar em sintonia, entra em ressonância íntima com os nossos sentimentos, entra em ressonância, pensamento, o que nós estamos pensando, com o que vamos sentindo, com o nosso processo de transformação moral, espiritual. E isso gera uma ressonância, entramos em sintonia com os nossos atos e nós passamos a agir de acordo com o que estamos pensando e sentindo. O que o Leon Denis diz? Estamos aí construindo um destino que é uma poesia, é um poema divino. Porque aí estamos compondo o poema do amor, da solidariedade, da fraternidade. E aí, meus caros amigos e amigas, eu queria encerrar o nosso encontro dessa noite com um poema, agora, de um poeta gaúcho, Mário Quintana, Inscrição para uma Lareira. A vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas, cantemos a canção da vida na própria luz consumida. E assim sigamos, amigos e amigas. Agradeço muito a atenção de todos, a companhia nessa noite, a oportunidade de entrelaçarmos corações em torno da reflexão e convido também para fazermos a nossa prece de encerramento, agradecendo aos benfeitores espirituais, aos mentores espirituais do SERJ, do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e aos corações também que estiveram conosco, que nos acompanharam. Muito obrigado. E a Deus, a divina luz do universo, agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra e por podermos seguir aprendendo, caminhando, experienciando em nossas vidas. Se conosco, amigo Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito boa noite e até a próxima.